Bom dia, irmãos. Saúde e paz a todos. Pode se sentar, irmãos. Deixa aqui. Vou pendurar aqui minha máscara. Vou improvisar um cabide aqui. Muito bom. Que bênção, que alegria estarmos reunidos aqui essa manhã, irmãos, para adorarmos o nosso Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de adorar o Seu santo nome, de glorificar o nosso Deus. E podemos hoje fazer assim, né? Aqui e também os irmãos nas suas casas. Isso é uma bênção da tecnologia. Bom ver os irmãos que faz tempo que a gente não vê. Que bom, né, irmãos? Rever os nossos irmãos sempre. Glória a Deus. Hoje, como a Gica já falou, é mais um dia de tristeza, né, irmão? Esses dias de pandemia têm sido dias terríveis, né, irmão? Dia de muita tristeza, são dias tristes, são realmente dias muito tristes, e só a graça do Senhor para nos renovar, nos fortalecer, né? É muita notícia de perda, de doença, de gente, oração, né? Os pedidos de oração, né, que vêm nos grupos, e você celebra um que escapou e entristece pelo outro que morreu. E claro, nós estamos hoje aqui, como tantas outras vezes, falando de esperança, porque a nossa esperança não é, nós já falamos sobre isso, a nossa esperança não é na percepção dos homens, né, da nossa sociedade, que é aquela que espera, que tem expectativa. Nossa esperança, ela tem nome, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo, então ela é viva, ela está em nós experimentamos ela diariamente, mas ainda assim nós não negamos a nossa humanidade e sentimos o sofrimento, a dor, a tristeza desses dias terríveis que nós estamos vivendo. Então, o que nos conforta sempre é a convicção de que logo nos reuniremos com os nossos amados que dormiram no Senhor. Logo nos reuniremos com Ele. Mas enquanto isso não acontece, nós lidamos com a ausência, né, irmãos? E com essa impotência, né? Sensação de impotência que essa pandemia trouxe para todos nós, né? É muita impotência. Nós celebramos ao Senhor, eu dou glórias a Deus, eu realmente me alegro muito de ver a graça de Deus alcançando a cada um de nós com a ciência, né? O talento, a vocação, a determinação que o Senhor dá aos homens, aqueles que têm essa vocação, essa habilidade, né? de na ciência, com a ciência, descobrir as vacinas como estão sendo descobertas hoje. Nós louvamos a Deus por isso, somos gratos a Deus por isso, mas ainda assim sentimos essa impotência, né, de poder socorrer, de poder mudar essa situação. Ao mesmo tempo, isso nos traz, irmãos, cada vez nos sensibiliza mais para a nossa consciência, para quem nós somos, para quem de fato nós somos, né? E nesse mês de junho, nós estivemos falando aqui na comuna sobre o tema corandeu, que é viver uma vida inteira diante de Deus, na presença de Deus, reconhecendo a soberania de Deus e tendo Jesus como centro das nossas vidas. E o Senhor nos abençoou muito e nos falou muito, né? Os irmãos que têm ouvidos devocionais, Deus te abençoe. Quem não tem ouvidos devocionais, eu quero te incentivar mesmo, insistir com você. Amanheça o seu dia acessando lá o aplicativo da comuna, abra lá o devocional de todos os dias. Cada irmão está fazendo um devocional e é muito edificante, irmãos. Os devocionais são muito abençoadores mesmo. Então, glória a Deus por isso. E falamos então sobre viver uma vida diante de Deus. E agora, no mês de julho, nós continuamos falando sobre o conceito de viver diante de Deus, mas a partir da parousia, que é a vinda do Senhor Jesus. Jesus vem. E essa
é a convicção que estava no coração dos discípulos dele, que ouviu ele dizer: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando ele disse que ele iria voltar, ele estava dizendo de definitivamente estabelecer o reino dele entre os homens, ou estabelecer o reino dele, desbancar o reino dos homens e estabelecer o seu reino, o reino de Deus. Então, enquanto ele andou com os discípulos, enquanto ele falou com os discípulos, enquanto ele entrou na vida dos discípulos, ele estava semeando o reino dele na mente, no coração dos discípulos, e estabelecendo uma nova consciência, uma nova percepção da vida, uma nova maneira de ver a vida, de se ver na vida e de experimentar a vida, viver a vida. Então, à medida que ele foi falando para os discípulos quem é o ser humano, qual é a condição que o ser humano está, como o ser humano precisa de um Salvador, como ele precisa mudar a sua maneira de viver, essa era a mensagem de Jesus. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. É como se um grande farol é lançado sobre alguém que está fugindo, alguém que está em fuga na escuridão, buscando escapar. Aquele grande farol vem e é lançado sobre essa pessoa, e uma voz diz: arrependam-se, o reino de Deus chegou. É essa mensagem que nos alcançou. Nós na escuridão da vida, buscando viver a vida, mas fugindo de Deus e buscando o Deus das nossas religiões. Vem a luz do Evangelho dizendo: arrependa-se, esse não é o jeito de viver, tem um novo jeito de viver. E ele começa a semear no coração dos discípulos essa nova consciência de quem eu sou, o que é a vida, como eu percebo a vida e como eu vivo essa vida. E então ele traz a promessa, após morrer e ressuscitar, ele deixa claro para os discípulos que esse reino que foi estabelecido aqui na nossa mente, no nosso coração, em breve será pleno na mente e no coração de todos os que ele tem chamado, de todos os que estão ouvindo a sua voz, de todos os que estão reconhecendo a sua voz. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem que sou eu que estou falando, ou as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então, essa promessa do Senhor é que despertou no coração dos discípulos essa convicção: ele vem. Nosso tema esse mês é o Maranata. Maranata. Etimologicamente, essa palavra tem uma série de dificuldades, né, para explicar ela. Mas, historicamente, tradicionalmente, ela virou uma fala no meio do povo de Deus. Para aqueles que esperavam o Messias, o povo judeu, que estava vivendo sempre debaixo de opressões de impérios grandes e poderosos, a fala deles era vem Messias, vem Senhor. O Messias virá, nós aguardamos o Salvador, nós aguardamos o Libertador. Então eles se cumprimentavam com a palavra Maranata. Então Maranata no exílio, Maranata em Jerusalém, Maranata na perseguição, era: o nosso Salvador vem, o nosso Salvador chegará, o nosso Salvador virá. Esse Salvador veio, chegou Jesus de Nazaré, nasceu Jesus de Nazaré. E quando ele nasceu, o cumprimento daqueles que conviveram com Jesus era: Maranata, o Senhor está presente, o Senhor está aqui. E depois que Jesus morreu e ressuscitou e deu essa palavra aos discípulos que ele voltaria, eles continuaram a se cumprimentar com Maranata, agora com a ânsia, o desejo, a expectativa, esse desejo que
Esse desejo, irmãos, que se materializava na maneira deles falarem, vestirem, comercializarem, viverem a vida. E eles declaravam um ao outro: Maranata, o Senhor vem. O Senhor vem. Ou ainda, vem, Senhor. Nós esperamos, vem, Senhor. Nós não vemos a hora que o Senhor venha. Eu já fiz muitos casamentos, irmãos, e sempre que eu faço casamento, que eu realizo uma cerimônia de casamento, né, que tem aquela entrada da noiva, tarará, inevitavelmente eu me lembro da volta de Jesus, irmão. Interessante, porque a Bíblia nos dá essa analogia, né? E é interessante que na analogia que nós temos, o noivo fica na expectativa, a igreja, né, os convidados ficam na expectativa que a noiva vai chegar, né? A noiva vem. E é um negócio tão bacana. O noivo pode estar lindo. Os noivos hoje são, né, os noivos hoje estão querendo brilhar mais que as noivas. Mas quando a noiva chega, aí acaba, né, irmão? Aí não tem para ninguém. Quando a noiva abre a porta lá, vem a entrada na noiva, aí pronto. Ofusca todo mundo, só aparece a noiva maravilhosa. Essa é uma boa analogia que a Bíblia nos ensina. Mas aqui acontece o contrário. É a noiva que deseja a chegada do noivo. Então, quando eles se cumprimentavam dizendo assim: Maranata, o noivo vem. Ele vem, eu tenho certeza que ele vem. Ele está aí na porta. Já as portas vão abrir e ele vai chegar. Ou o desejo, como nós que somos convidados de um casamento. A noiva vem, eu quero ver a noiva. Quando ela chegar vai ser maravilhoso. Jesus vem, irmãos. Jesus vem? Maranata, Jesus vem. Essa consciência de que nós vivemos diante de Deus, aqui e agora, hoje, nos processos da vida, enquanto vivemos a vida, enquanto estamos no berço, ou estamos nos primeiros anos da escola, ou no ensino médio, ou na faculdade, ou trabalhando, ou casando, ou tendo filhos, depois tendo netos. Enquanto estamos vivendo a vida aqui e agora, nós sabemos que vivemos diante de Deus. Nós caminhamos diante de Deus. Mas mais do que isso, diferente da sociedade, dos homens, que entendem que a vida vai até o túmulo, nós compreendemos que o nosso Senhor é o Senhor da vida. Ele é o mesmo, o escritor do livro de Hebreus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E nós usamos essa linguagem, porque para o Senhor não há passado, presente e futuro. Só há o agora. O eterno agora, onde ele olha e vê tudo ao mesmo tempo acontecendo simultaneamente, e não é fora dele, acontece nele. Então, o escritor do livro de Hebreus diz, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse Deus que é o Deus presente, ele nos acompanha para além túmulo. Então nós falamos do viver diante de Deus aqui e agora, e continuamos falando do viver diante de Deus ali e além. Aqui e agora é o tempo presente, ali é na sua volta, quando ele finalmente cumprirá a sua promessa que disse que voltaria para reinar, estabelecer o seu reino, e além, quando finalmente ele estará conosco, e as primeiras coisas serão passadas. Amém, irmãos? E eu quero refletir com vocês sobre um personagem muito especial nas Escrituras, que é o vidente, o profeta Daniel. Essa nossa percepção, irmãos, de que vivemos diante de Deus aqui e agora, e ali e além, ela afeta a nossa maneira de viver a vida. E nós verificamos que a nossa sociedade, ela tem dificuldade de entender esse conceito de que vivemos diante de Deus. E por que é assim? Porque a humanidade, desde a queda lá no Jardim do Éden, ela se afastou de Deus, mas com o passar dos séculos,
ela foi se reafirmando, dizendo para si mesmo o quanto o ser humano é importante, o quanto o ser humano é essencial e o quanto o ser humano é vital na vida. E esse mesmo ser humano, ele começa a negar a existência de Deus. Nós chegamos no ápice, no ponto maior dessa condição, no iluminismo. E eu tenho insistido nesse conceito para que a gente reflita sobre como o iluminismo, irmãos, e o pensamento iluminista e humanista, ele é tão presente no nosso dia a dia e nós não percebemos. Os irmãos que usam óculos, né, já deve ter tido a experiência de andar com óculos de alguém, ou com o seu óculos quando o grau está defasado, ou alguém que não usa óculos, a gente faz isso muito quando é criança, quer colocar o óculos dos outros, né, para saber como é que é. As duas situações é horrível. É você ter os seus olhos, mas não consegue enxergar bem, porque tem alguma coisa atrapalhando você enxergar. E imagine um discípulo de Jesus, que aprende com Jesus um jeito de viver, mas ganha da sociedade um óculos. E tem uma cabeça, mas enxerga com um óculos do humanismo, com um óculos do iluminismo, da celebração única e exclusiva da ciência. Enxerga a vida com a percepção de que o homem é o centro de todas as coisas, que o homem se garante na vida. Certamente, andar assim é tropeçar na vida toda hora. E aí a importância de eu e você estarmos atentos a o que é a influência do iluminismo e do humanismo na nossa vida e o que é enxergar apenas com o que o Senhor tem nos ensinado e o Senhor tem nos falado. E viver a vida, irmãos, com esse conceito de que o homem é o centro de todas as coisas, leva a sociedade ao estado que ela está hoje, de negar a existência de Deus. De maneira polida, a sociedade não diz Deus não existe, mas no comportamento dela, ela diz nós somos suficiente. A sociedade religiosa não diz Deus não existe, ela diz assim, tem um Deus aí que nós aprendemos que é só deixar ele contente fazendo umas coisas bacanas para ele, que ele igual a criança fica toda feliz com a gente e vai presenteando a gente com coisas boas. O discurso religioso tem levado as pessoas a viverem como se estivessem numa grande festa de baile de máscaras, onde cada um põe a sua fantasia, põe a sua máscara e convence todo mundo que está nesse mesmo baile que ele é aquela pessoa, que ele está travestido ser. Aquela máscara é aquela roupa. Mas atrás daquela máscara e daquela roupa tem uma realidade, uma pessoa que não é aquilo que ele está projetando ser. A nossa sociedade vive assim com o seu conceito de religião. Mas na prática, dentro dela, o conceito da nossa sociedade é que não há Deus. Porque se há Deus, por que eu mato? Por que eu engano? Por que eu usurpo? Por que eu exploro? Por que eu diminuo o outro? Por que eu pratico a violência? Se há um Deus, por que eu faço isso? Eu faço isso porque não há um Deus. Ou pelo menos há essa consciência, há essa negação de que há um Deus. No lugar desse Deus se põe a ciência. E a ciência, irmãos, que é dada por Deus, é o testemunho contra a própria humanidade, de que essa humanidade se rebela contra Deus. Que terrível um filho que recebe do pai roupa, alimento, carinho, cuidado, casa. No frio tem blusa, no verão tem sunga, tem sol, se alimenta, é cuidado, e chega uma fase da vida dele que ele diz para o pai assim: eu me garanto, nunca precisei de você. Será que acontece isso no meio dos homens? Claro, é muito normal acontecer isso. Quanto mais jovem, a gente mais entende que é independente de tudo e de todos. Isso também acontece com a humanidade em relação a Deus. No seu sentimento de maturidade por causa da ciência, da sua habilidade, sua capacidade de pensar,
a sua sensação de maturidade, eu sou independente, autônomo, a humanidade diz para Deus: eu não preciso do Senhor, eu me garanto. E aí vem um organismo unicelular, né, que é o vírus, né, e põe todo mundo no cantinho da reflexão e diz: para aí e pensa aí, quem é o Senhor da vida? Quem é que dá a vida? Quem é que sustenta a vida? Quem é que nos mantém na vida? E quando podemos celebrar de alguma maneira que vamos superar isso, é pela via da ciência que Deus deu ao homem. Mas o homem reconhece isso, irmãos? O homem tem dificuldade de reconhecer isso, e é natural que ele tenha. Porque eu e você, quando a gente é jovem, a gente olha para nós mesmos, a gente fica encantado com a gente. Fica ou não fica? A gente se acha imortal, bonito, o futuro todo pela frente. Em geral, a sensação que o jovem tem é que ele é imortal. Por isso que ele se joga na vida e enfrenta a vida. Tem um lado positivo e tem um lado negativo disso. A humanidade, envaidecida consigo mesma e com a ciência, tem esse comportamento da juventude. Eu sou imortal, eu consigo, eu posso. A gente fica encantado com a gente mesmo. E o homem está encantado consigo mesmo. E mesmo recebendo a bênção da ciência de Deus, nega a existência de Deus. Por quê? Porque o homem quer ser protagonista na vida. E essas reflexões nós temos feito para pensarmos sobre isso. A mensagem que o Senhor Deus traz para nós é essa: se arrependam, esse não é o jeito de viver. Há um outro jeito de viver e Jesus vem nos ensinar isso. E Daniel é um judeu, e é um ilustre judeu, e ele vive num ambiente, junto com outros companheiros dele, contemporâneos dele, Jeremias, Daniel, Jeremias e Ezequiel. E eles então, como tementes a Deus, eles anunciam, eles têm sensibilidade, eles são chamados de videntes, de profetas. E eles têm uma sensibilidade para ouvir Deus. E Deus fala com eles de diversas maneiras, por visões, por sonhos. Fala de maneira que eles entendem com clareza que Deus está falando com ele. E era assim no Antigo Testamento. Hoje não é mais assim, mas era assim no Antigo Testamento. Então Deus começa a falar com Daniel. Só que Daniel, irmãos, vive num período onde uma das potências da época, que é a Babilônia, faz investida sobre o reino do norte do povo hebreu, do povo judeu. E o reino do norte é o reino de Judá. E a Babilônia faz 3 investidas sobre o reino de Judá e vai aprisionando aquelas pessoas do reino de Judá, se impõe sobre o reino de Judá, que é um reino do povo de Deus, e começa a levar esse povo cativo, para o cativeiro, para a Babilônia. A Babilônia, irmãos, é uma grande potência da época. Eles quer dizer, isso acontece mais ou menos 600 anos antes de Cristo, e a Babilônia, eles desenvolvem um código de lei, irmãos, que é tão extraordinário quanto o código que Moisés desenvolveu. Aquele código que Moisés desenvolve, falando sobre relacionamento social, sobre negócio, sobre criação de filhos, sobre saúde, o Hammurabi desenvolve um código que é anterior ao de Moisés e tão extraordinário quanto o de Moisés. Eles têm lá na Babilônia os chamados jardins suspensos, que era considerado na época, e foi considerado na época, uma das 7 maravilhas do mundo. Então a Babilônia, irmãos, era o encanto da época, era o poder, era a glória da época. E Nabucodonosor chega em Judá e pega todo aquele povo, e em 3 movimentos ele começa a levar esse povo cativo para a Babilônia. E junto vai Daniel. Daniel vai para a Babilônia. É um jovem brilhante, um jovem que está está em Judá com o seu povo, que crê em Deus, teme a Deus, ora a Deus.
Ele entendia que ele vivia diante de Deus e para Deus, e uma vida inteira diante de Deus, e ele entendia que ele vivia uma vida inteira para Deus. No presente, viveria no futuro, e ali e além. Ele entendia isso. Mesmo assim, ele vê uma grande potência vindo sobre o povo dele, escravizando o povo dele, pegando ele mesmo e levando ele para a Babilônia. E ele vai ser agora lá na Babilônia um deportado, um cativo, um escravo. Ele vai desfrutar de privilégios por conta da habilidade dele, da capacitação dele. Esse era o método usado pelos governantes naquela época. Eles traziam as pessoas brilhantes de outras nações e traziam para perto de si. E essas pessoas agora deveriam ajudá-lo a expandir o seu reino. E é isso que Nabucodonosor faz. E Daniel, então, agora está lá na Babilônia, com outros amigos dele. E lá ele sente a pressão da cultura, o nome dele é mudado. Ao invés dele ser chamado Daniel, agora o nome dele ele é chamado de Beltesazar. É dado um outro nome, o nome de uma outra divindade para ele. Ele agora recebe o nome de um deus da Babilônia. Isso é para desconfigurar, descaracterizar, é para desconstruir a cultura dele, é para fazer um delete, né? Eles fazem um trabalho para deletar a identidade de Daniel, para que Daniel seja absorvido pela cultura babilônica, que é a glória daquele tempo. É a ciência é o iluminismo daquele tempo, é o humanismo daquele tempo, é o que tinha de melhor, é o símbolo de ciência, de tecnologia, de indústria, de desenvolvimento, de realização, de cultura, de escrita. Eles eram fantásticos, irmãos, e Daniel está lá naquele meio. Só que as Escrituras nos ensinam que Daniel guardou a sua mente e guardou o seu coração. Daniel não perdeu a sua identidade. Daniel não esqueceu que vivia diante de Deus e a vida toda dele seria diante de Deus. E esse Daniel, ele, nessa condição de quem está trabalhando, o rei viu ele então e trouxe para perto de si, porque ele tinha muita habilidade, muita capacidade. E o rei então, Daniel vivencia, irmãos, o reino de Nabucodonosor e vivencia o reino de Ciro, que é um outro governante que, depois de 60 anos que Daniel está lá na Babilônia, um outro governante que é Ciro, que é agora um governante, um imperador do Império Medo-Persa, que é outro império. A Babilônia, ela fica grande, poderosa, e vai lá e leva catigo o povo de Israel, e Daniel vai para a Babilônia e fica lá. Mas enquanto isso, um outro reino está ficando poderoso, que é o reino Medo-Persa, de Ciro. Então os irmãos percebam que na história do homem, o poder vai mudando de mão, cada hora está na mão de um. E o Daniel também vivencia o tempo onde o Ciro, o grande imperador Medo-Persa, invade a Babilônia e toma a Babilônia. E quando isso acontece, quem está lá mantendo a identidade dele, mantendo a integridade dele, mantendo a consciência de que ele tem um Senhor e vive diante de Deus? Daniel. E quem vai socorrer o imperador daquele tempo? Daniel. O Império Medo-Persa, a Babilônia na época, irmãos, é o Iraque de hoje, né? A Síria, toda a influência do povo persa e sírio, nós vemos no Oriente, a beleza, a cultura. Então são povos extraordinários. E eu estou trazendo essa questão histórica para eu e você percebermos que quando o nosso óculos, a nossa consciência,
está bem estabelecida nos princípios revelados por Deus na sua palavra, não importa o que está acontecendo na história ao nosso redor. A nossa percepção não é influenciada pelo que está acontecendo ao nosso redor. A nossa percepção é influenciada pelo que recebemos de Deus. E isso faz diferença na nossa vida. Isso faz diferença na nossa maneira de nos portarmos diante das diversas transições que a sociedade sofre. A sociedade sofre transições socioculturais, políticas, em alta velocidade. E eu e você somos consumidos por isso, somos engolidos por isso, perdemos a nossa identidade por causa disso? Não. Nós vivemos diante de Deus, aqui e agora, e ali e além. Não importa quem está no poder, não importa quem está no governo, não importa quem acha que está mandando, nós sabemos, nós reconhecemos que temos um Senhor, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Deixa eu ler para você aqui em Daniel capítulo 4, qual é a fala do grande rei Nabucodonosor. O grande rei Nabucodonosor, ele delirava como os líderes russos, como os líderes americanos, como líderes brasileiros, como ele delirava como qualquer líder humano, que chega no poder e acha que chegou só porque ele é bom, porque ele é capaz, porque ele tem força, e tudo isso é parte da verdade, só que é a parte da verdade que o ser humano gosta de se acomodar a ela. Mas aquele que recebe a revelação da palavra de Deus entende que essa é uma parte da verdade e tem uma outra parte, que é a parte que aponta para quem deu vida para esse homem, quem deu saúde para esse homem, quem deu habilidade para esse homem. Daniel capítulo 4, deixa eu ler com você, a partir do versículo 34. O texto diz assim, eu estou lendo numa outra versão, irmãos, então se ficar um pouquinho diferente, não se incomoda não, tá? Mas diz assim, passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Por que voltou? Porque ele pirou, ele travou, irmãos. Nabucodonosor teve um problema de ordem mental e emocional, que é normal aos seres humanos, e nesse tempo ele perdeu o seu juízo. Só que no caso dele aconteceu isso porque ele se desequilibrou da vida, se confundindo com Deus. E toda vez que o homem se confunde com Deus é assim mesmo, ele perde a noção da realidade. Então ele diz assim, passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer por que faz essas coisas. Essa é a fala do rei Nabucodonosor, depois de ficar 7 anos vivendo como um animal. Perdeu o juízo. Começou a viver como um andarilho. Tinha palácio, mas vivia debaixo da chuva e debaixo do sol. Podia se vestir como um rei, mas estava nu. Podia comer os melhores banquetes, mas comia mato. Ele simplesmente ele perdeu o juízo. E isso aconteceu por quê? Porque ele se confundiu com Deus. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Se você olhar a história, você vai encontrar o rei Nabucodonosor. E vai encontrar quando o reino dele cai e quando o reino de Ciro se estabelece.
E se você fizer uma leitura histórico-sociopolítica, você vai falar, isso é normal, acontece com todos os reinos. Mas quando você abre a Bíblia, você encontra algo explicando por que as coisas aconteceram daquele jeito. E para nós isso faz sentido porque mostra a interferência de Deus na história. O rei que achou que era Deus, agora diz assim: o domínio do Altíssimo é para sempre, e o seu reino é por todas as gerações e sobre todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Só que essa fala do Nabucodonosor só acontece quando ele volta ao seu juízo normal. Volta a entender que ele é nada, que ele é ninguém, que ele é um ser humano como qualquer outro, e que tem habilidades e capacidades e virtudes e valores, mas quem deu tudo isso a ele foi Deus. E quem presencia esse momento da história é Daniel. Eu quero ler mais um texto com vocês no capítulo 2, que fala sobre um sonho que esse rei teve. E nesse sonho, esse rei, ele na verdade, ele tem um sonho de uma grande estátua. E vamos ler aqui a partir do versículo 31, Daniel capítulo 2, a partir do verso 31. Diz assim: em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante. E a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e o despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino, inferior ao seu, se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá um quarto reino, forte como ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo o que lhe atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos na mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro.
O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, o seu significado é certo. Nabucodonosor teve um sonho de madrugada, acordou assustado, mas deu uma espécie de amnésia nele e ele não lembrava que sonho que ele teve. E ele então chamou todos os adivinhos que tinha no seu reino e falou assim: olha, eu tive um sonho e quero saber a interpretação. O pessoal falou: pois não, rei, diga qual é o sonho. Ele falou: esse é o problema, vocês vão ter que me falar qual é o sonho e qual é a interpretação. Aí o pessoal fez e falou isso. Vixe, que isso, rei? Não dá para fazer isso. Ninguém pode saber o que acontece na sua cabeça. Ele falou: e se vocês não descobrirem o que sonho que eu tive com a interpretação, eu vou matar todo mundo. E mandou matar. E o chefe dele saiu para a missão, e quando chegou até Daniel, que era uma das pessoas que tinha essa habilidade, ele falou assim: ó, deixa eu falar com o rei, calma, não mata nós ainda não, deixa eu falar com o rei. E foi falar com o rei. E falou: rei, deixa eu orar ao Deus dos céus, o Deus conhecedor de todas as coisas. E ele então pediu ajuda aos seus amigos: gente, vai orar, que senão o bicho vai pegar. Porque naquela época eles também oravam, como nós oramos hoje, pedimos oração uns pelos outros. E ele também foi falar com o Senhor. E o Senhor não só falou para Daniel qual era o sonho que Nabucodonosor tinha tido e esquecia, como deu a interpretação. Então Daniel foi ao Nabucodonosor, falou qual era o sonho que ele teve. Era uma grande estátua, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito e braços de prata, tinha o ventre de bronze, tinha as pernas de ferro e tinha os pés de ferro e barro. E aí ele diz que cada parte do corpo dessa estátua representa o reino dos homens. E que o Senhor, que é o Senhor da história, e ele está falando com o rei da maior potência daquela época, ele não está preocupado se o rei vai dizer assim: bobagem, Daniel, você é crente, essas conversas de crente não me convence. Não. O Daniel vivia diante de Deus. Eu fico pensando, irmãos, como a sociedade precisa de homens e mulheres, discípulos de Jesus, que tenham essa consciência. Nós vivemos diante de Deus. Mas eu não acredito nisso. Não tem problema, eu acredito. E nós falamos daquilo que nós vivenciamos, experimentamos com Deus. Daniel fala para o rei, e explica que aquela cabeça de ouro representa o reino dele. E começa a dizer: o rei, Deus está nos contando uma história. E essa história começa com o teu reino. E esse teu reino vai acabar. E virá outro depois de você, menos forte que você. Mas o reino desse também vai acabar. Daniel ficou 60 anos no governo de Nabucodonosor. E se cumpriu na vida. Daniel presenciou esse cumprimento. Quando Ciro, o persa, veio e dominou a Babilônia, Nabucodonosor. E destruiu o império babilônico. Ele falou: depois desse segundo império virá um terceiro, que era o império grego. O império grego. Alexandre o Grande, né? Dominou, foi um dos impérios mais poderosos que nós conhecemos. Mas em comparação ao anterior, mesmo ele sendo grande, ele era menor. E o do Ciro, menor do que o do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E depois do império grego, que era esse que representava a prata, viria um outro império, que seria a cultura romana, o império romano, que dominaria agora, que era conhecido como um império que governou com mão de ferro violentíssimo, que simbolizava as pernas da estátua. E por fim, os pés, barro e ferro, que simbolizava o império romano, que se fragmentou, que foi dividido em vários governos. Então, o Daniel está explicando para o rei que o que ele viu era uma
Deus contando uma história de que Deus é o Senhor da história. E Ele é que estabelece reis. Ele é que domina, Ele é que levanta reis e Ele é que destrona os reis. Ele é que estabelece os tempos e as estações. É isso que o profeta declara. Quem é como Deus? Ele remove reis, estabelece reis, faz justiça aos oprimidos. Ele é que governa o céu e a terra. E ele entrega essa notícia ao Nabucodonosor. E ele então entende o que está acontecendo. E Daniel é reconhecido por tudo isso e desfruta de tudo isso. Mas o mais importante para nós nessa conversa é que Daniel diz assim: nessa imagem, rei, que representa o reino dos homens, e o reino dos homens é assim, eles têm nome, são vários reis, e é um dominando sobre o outro. O reino dos homens é assim, é um reino de violência, é um reino de imposição, é um reino de injustiça. Mas ele diz: o rei, no seu sonho, uma pedra é recortada de uma montanha e é lançada sem mão humana, sem auxílio de mão. E essa pedra vem e atinge os pés da estátua. E quando ela atinge os pés da estátua, a estátua inteira se fragmenta e vira uma montanha de barro, ferro, prata e ouro. E bate um vento bem forte e espalha tudo isso em todos os cantos da terra. E essa pedra que destruiu a imagem que o Senhor viu, essa pedra começa a crescer e vira uma grande montanha. Depois ela continua crescendo e enche toda a terra. E ele diz: essa pedra é um novo reino. É o reino do Deus dos céus. É o reino que virá e destruirá o reino dos homens. E esse reino não passará mais. Ele vai encher toda a terra. Ora, quem é essa pedra, irmãos? Salmo 118 diz assim, Salmo 118, o salmista diz assim: a partir do versículo 22. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor, e é maravilhosa de ver. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele, exultemos nele. A referência de pedra que é lançada para destruir aquela imagem é a figura do Deus que interfere na história da humanidade e destrói o reino dos homens para estabelecer o seu próprio reino. Aquela pedra que atinge os pés daquela estátua, e os pés da estátua, que é barro e ferro, que representa o período do governo de Roma já todo dividido, representa exatamente o período onde nasce Jesus de Nazaré. E se cumpre a profecia que o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, ele está falando aos religiosos, e ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta é a pedra que se estabeleceu como pedra de fundamento. Fundamento para quê? Para o novo reino que ele estava estabelecendo. O nascimento de Jesus, aquela pedra lançada, representa o reino de Deus, batendo nos pés, que é o período da história de Roma. E o nascimento de Jesus é a sinalização que o reino dos homens passou. O reino dos homens agora está acabado. E um novo reino começa a se estabelecer. E a mensagem de Jesus é essa: arrependam-se. Capítulo 4 de Mateus, ele diz: arrependam-se, o reino de Deus chegou. É um convite para eu e você não acreditarmos no reino dos homens, não nos apegarmos ao reino dos homens, não confiarmos no reino dos homens.
Nós estamos no reino dos homens, vivemos o reino dos homens como Daniel, comemos do reino dos homens, desfrutamos do reino dos homens, mas não somos sujeitos ao reino dos homens. Sujeitos no sentido de não vivemos nessa consciência, não vivemos nesse modelo, não vivemos nesse padrão. Vivemos no meio das potências do mundo, mas não perdemos a nossa identidade de filhos do reino de Deus. O reino de Deus chegou e atingiu a nossa consciência. E isso é que distingue o discípulo de Jesus no meio dessa sociedade maluca que nós vivemos. Não importa se é o século I ou se é o século XXI. Nós vivemos diante de Deus. Sabemos que o reino dos homens está na mão de Deus. Sabemos que esse reino passa. E entendemos que esse reino de Deus já chegou em nós. Eu quero encerrar lendo o texto de Apocalipse. Esse mês nós vamos conversar sobre isso. É por isso que os discípulos de Jesus se cumprimentavam e diziam: Maranata. Mas o Império Romano está oprimindo a gente. Maranata. Mas nós estamos perdendo as nossas casas e os nossos bens por causa do amor, porque somos discípulos de Jesus. E eles diziam uns aos outros: Maranata. Vem Jesus. O Senhor vem, nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Nós temos um Senhor. Apocalipse capítulo 21. Os discípulos de Jesus, que já experimentaram o reino de Deus, experimentaram o reino de Deus, eles vivem nesse mundo, desfrutam desse mundo, celebram esse mundo, cantam esse mundo, desfrutam de tudo o que esse mundo tem, porque esse mundo é do nosso Deus. O governo desse mundo é que foi usurpado pelos homens, pelo príncipe desse mundo. Jesus disse que o príncipe desse mundo é o diabo. Porventura as pessoas estão possessas de demônio? Não. Então como é que o diabo que pode reinar no mundo? Porque ele reina na consciência dos homens, estabelecendo um reino onde cada um luta apenas por si mesmo e vê no outro um objeto de exploração. No reino de Deus esse conceito se inverte. Nós entendemos que vivemos diante de Deus e somos chamados agora para viver como servos do outro. E isso muda a nossa maneira de viver. Então nós desfrutamos do mundo, mas não temos raízes nesse mundo. Nós não temos raízes nesse mundo, porque as nossas raízes estão nesse mundo que vem. E é importante a gente deixar claro, irmãos, que isso não é nem negacionismo, nem escapismo. Nós não negamos a realidade que vivemos, porque somos desse mundo. E estamos nesse mundo, e influenciamos esse mundo. Somos cidadãos da terra, somos homens do mundo. Se tem alguém que pode dizer que nós somos desse mundo, é o povo de Deus. Nós somos povo desse mundo. E aqui nós votamos, e aqui nós educamos nossos filhos, e aqui nós casamos, e vivemos, e plantamos, e conquistamos coisas, e estabelecemos também poder. Mas nós não temos raízes nesse mundo, porque nos sentimos forasteiros. Sabemos que tudo o que podemos fazer nesse mundo é manifestar o reino de Deus em nós. E o reino de Deus, diz a palavra do Senhor, é justiça, paz e alegria no Espírito. Então não é negar a realidade, nós vivemos realidade. Também não é escapismo. Escapismo é o conceito, irmãos, de que se cria uma ilusão lá na cabeça, seja através da arte, da religião, para fugir da realidade. Não, o Evangelho de Deus não é um escapismo, porque nós experimentamos Deus e a realidade de Deus na doença, na pobreza, no desemprego, no flagelo, no abandono, na injustiça. Nós não experimentamos Deus na eternidade, lá nós experimentamos Deus aqui e agora. Nós vivemos a realidade de Deus hoje.
E nos alegramos nisso, por quê? Porque entendemos que não há mérito nenhum em nós. Que triste perder alguém, mas que bom ser consolado com a certeza do reencontro com aqueles que morreram em Cristo. Que triste ficar desempregado, mas que bom termos uma comunidade onde tem irmãos que passam fome com a gente e para diminuir isso compartilham pão. Que terrível ficar doente, mas que bom ter pessoas que compartilham o que têm para suprir a nossa necessidade da doença, ou oram conosco para o Deus de bondade trazer cura sobre nós. Nós não negamos a realidade, nós não fugimos da realidade, nós experimentamos que o reino de Deus chegou. E ele chega primeiro aqui, dizendo: Moisés, você está errado. Moisés, esse não é o jeito de viver, tem um novo jeito de viver. E à medida que eu vou entendendo isso, isso vai mudando a minha consciência. E eu vou encarnando um novo jeito de viver, que é o jeito de Jesus de Nazaré. É por isso que eu e você somos chamados de cristãos. Cristo está em mim, Cristo está em você. Amém, amados? O tempo passou. Deixa eu... O João fala assim: o reino desse mundo, quando Jesus finalmente vier, o reino desse mundo passou, e o governo dele agora é do Cristo de Deus e do seu Senhor. Jesus reina em nós. Maranata. Maranata é a palavra de Deus que me lembra: eu vivo diante de Deus, aqui e agora, e por causa do ali, quando Ele vem, e do além, quando o seu reino será pleno. Eu vivo diante de Deus aqui e agora, seja um menino como esse, de 5, 6, 7 anos, seja um velho de 90 ou 200 anos, nós vivemos diante de Deus. Como eu e você temos vivido? Deus tem nos chamado para uma nova vida, e essa nova vida é diante dEle. Não temendo aos homens, não preocupado com o homem, mas vivendo diante de Deus, olhando para Ele e convencidos de que Deus tem razão. Nós reconhecemos que Ele é Deus e é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor da história. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você, nós vamos conversar mais sobre isso. Nesse mês nós teremos devocionais o mês inteiro sobre isso. Ouça os devocionais. Nas quartas-feiras nós vamos nos reunir aqui, naquele programa que a gente faz aqui, que é o Comuna em Casa. Se você ainda não participou, participe. Nós vamos falar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. Sobre o que a escatologia bíblica nos ensina, a escatologia do Novo Testamento, a escatologia dos evangelhos, a escatologia de Paulo, de João. O que ela nos ensina sobre a volta do Senhor Jesus? Participe disso. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha o seu coração com a esperança viva da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Nesses dias de aflição, de dor, de angústia, nós devemos chorar. Devemos fazer o luto necessário. Mas enchemos o nosso coração de esperança, porque sentimos o conforto e o consolo de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você e agradecer ao Senhor por esse tempo e pedir que essa palavra continue a despertar nossa consciência para vivermos diante de Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos despertado a cada dia a consciência de que vivemos diante de Ti e estamos diante de Ti. E queremos sim, Senhor, viver a nossa vida inteira, reconhecendo, concordando com o Senhor, que dependemos de Ti para tudo. Que dependemos da Tua palavra, da Tua direção para tudo.
E que sim, o Senhor nos capacita e nos dá habilidade para tomarmos decisões e fazermos aquilo que é adequado, Senhor, para desfrutarmos da vida com abundância, para desfrutarmos da vida com alegria, para experimentarmos a vida com intensidade, mas sentirmos, ó Deus, que não temos raízes nesse mundo, porque esse mundo é o reino dos homens, um reino de injustiça, um reino de violência, um reino de desigualdade, um reino de maldade, um reino de exploração. Nos alegramos por ver a sua graça, ainda assim, nesse reino de homens, ó Pai, onde o Senhor nos dá caminhos para a vida, caminhos de conceitos morais, de conceitos éticos, da ciência. São caminhos que nos traz alegria e que nos mostram, sim, como o Senhor está entre nós e o Senhor está na história. Mas ainda assim não temos raízes neste mundo, Senhor. Nosso coração está na Tua promessa de que o reino que sentimos dentro de nós hoje, na nossa consciência, em breve será pleno, Senhor, entre todos aqueles que o Senhor tem chamado. Maranata, Senhor. Venha, Senhor, alegrar o coração do Teu povo nesses dias de angústia e tristeza. Maranata. Venha, Senhor, encher de esperança o coração daqueles que estão angustiados e amargurados pelas perdas. Maranata. Venha nos despertar, Senhor, essa compreensão de que a vida que temos é a que o Senhor nos deu, e nós a vivemos diante de Ti, para a Sua glória e para o nosso bem. Nós concordamos contigo, Senhor, que viver submissos à Sua voz nos traz saúde, nos traz alegria, nos traz paz, aqui e agora, e nos traz vida eterna ali e além. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.